Natália Timmerman é médica psiquiatra e doutoranda em literatura e lançou este ano Copo Vazio, o seu primeiro romance. Ela é uma escritora que não receia experimentar géneros diferentes. Ela, aliás, foi finalista do prémio Jabuti com Rachaduras, uma coletânea de contos, e em 2007 estreou-se com Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão, uma obra de não-ficção que relata a vivência dos doentes de um centro hospitalar penitenciário. Já Copo Vazio, o seu primeiro romance, narra a história de Mirella, uma mulher bem-sucedida que se apaixona por Pedro, um amor que lhe preenche um certo vazio que existe no seu âmago. Mas este amor, esta paixão, transformar-se-á em obsessão. O sumiço repentino de Pedro fará com que Mirella tenha a sua muito pessoal descida aos infernos. Olá, Natália. Olá, Nuno. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por teres aceitado o convite, estar aqui connosco, Natália. É um prazer falar contigo outra vez. Um prazer enorme. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui. Obrigado. Natália, tu és médica, já o disse, tu fizeste um mestrado em Psicologia Clínica e agora estás a tirar o doutorado, como dizem aí no Brasil, nós aqui em Portugal dizemos doutoramento. Estudas literatura em São Paulo e durante estes estudos, certeza que já te cruzaste com muitas personagens femininas que sofrem por terem sido abandonadas pelos seus amantes. Eu lembro, por exemplo, se formos à Antiguidade Clássica, eu leio da Medeia, que foi abandonada pelo Jasão e teve aquela tragédia toda a seguir, ou mais recentemente, quer dizer, no século XIX, a Emma Bovary, que é um dos meus livros preferidos, foi abandonada primeiro pelo Rodolphe e depois pelo Lyon, não é? E agora temos a tua Mirella, que foi abandonada pelo Pedro. O que eu te pergunto é se nesta época que, apesar de incompleta, começamos a atingir, pelo menos no mundo ocidental, a emancipação feminina tem dado passos importantes, eu pergunto-te se as mulheres que sofrem o abandono amoroso agora, no início do século XXI, o sofrem da mesma maneira que, por exemplo, a Emma Bovary no século XIX. É uma ótima pergunta essa, né, Nuno? Eu acho que tem um cerne do sentimento que continua o mesmo e que justamente por isso soa tão anacrônico, né? E é um elemento a mais desse sentimento que é a vergonha por estar sentindo isso. Hoje, né, em pleno século XXI, com tanta tecnologia ao redor de nós, é como se isso desse a impressão para a gente de que a gente está evoluindo, mas na verdade tem coisas que continuam as mesmas, né? Acho que muita coisa muda, né? Acho que a Mirella não se joga na frente de um trem como a Ana Karenina, né? Que sequer tinha sido abandonada, né? Mas tinha toda uma questão ali de uma impossibilidade, eu acho que o cerne da questão dela é amoroso, mas esse sentimento, tem algo da crueza desse sentimento que continua igual, e esse é um elemento até de perplexidade diante do próprio sentimento, né? Eu lembro que quando eu estava escrevendo, eu tinha escrito já o Copo Vazio, e aí eu li depois o Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, e aí eu percebi que ali, naquele livro escrito há 200 anos, tinha uma situação muito parecida com o que a Mirella vive. A Mirella vive o que hoje se chama de ghosting, esse desaparecimento repentino. Alguém se conhece pelas redes sociais, e aí, de repente, a pessoa some. Eu não sabia que esse termo existia quando eu escrevi meu livro. Deixa-me só, é quase como alguém que, por exemplo, é amputado de um membro e depois ficas ali com o membro com uma dor fantasma, não é? Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente isso. Mas isso já existia, porque, lendo a Jane Austen, a Marianne, uma personagem dela, do Razão e Sensibilidade, ela sofre a mesma situação. O Willoughby vai embora e ela quase morre, ela adoece, ela fica muito mal, ele vai embora sem dar explicações, ou seja, esse fenômeno, o tal do ghost, né, esse sumiço, sem dar explicações, já existia há 200 anos. E aí eu pensei, nossa, eu quero colocar uma homenagem a Jane Austen no meu livro. E aí eu
continuando a leitura, percebi que já tinha uma cena que era muito parecida nos dois, que era a Marianne e a Mirella, né, gritando, abafando um grito numa almofada, assim, né, elas abafando o rosto, assim, com a almofada para que o grito não fosse ouvido. Então, eu achei muito significativo, que é quase como se essas mulheres não pudessem gritar a sua dor já há tantos anos, e isso continuando hoje. Isso foi uma coincidência que eu achei muito bonita, por sinal, assim, né, o fato de que tinha uma cena que era parecida sem que eu soubesse, ou seja, é quase como se fosse a mesma dor. Depois, né? A mesma dor, entendeu? E tantos anos depois. E, enfim, acho que aqui no Brasil está tendo uma discussão interessante sobre o livro, sobre essa... justamente isso, né? É quase como se... E a Mirella, no livro, ela passa por situações vergonhosas, né? Ela deita embaixo da mesa e grita o nome dele numa simpatia, assim, uma superstição para que ele volte. Ela viu que isso pode funcionar com animais que somem. Ela fala, bom, ele não é um animal, mas quem sabe se eu fizer isso ele volta. Então ela faz isso, ela faz perfil falso, vai atrás dele, e aí... perfil falso nas redes sociais. Exatamente, nas redes sociais, porque ele bloqueia ela em tudo, e aí ela faz... Ela transforma-se numa espécie de stalker, quase, não é? Sim, ela se transforma numa espécie de stalker mesmo. Ou seja, uma situação super vergonhosa, que as pessoas têm vergonha de admitir que fazem, que as pessoas fazem, e ninguém admite, assim. E eu acho que as pessoas estão se identificando muito com a Mirella por conta disso. É quase como se ela mostrasse o avesso que ninguém quer mostrar que tem. Mesmo que não atue, mesmo que não stalkeie, que não vá atrás da pessoa, esse núcleo de sentimento, assim, que a gente quer extirpar quando é abandonado, quando sofre um abandono, acho que a Mirella escancara isso, né? E por isso que acho que a recepção tem sido bem interessante aqui no Brasil. Olha, eu sei que estás aí no teu consultório, e por isso pergunto isto à psiquiatra Natália Timmerman. Os homens sofrem da mesma maneira que as mulheres o abandono amoroso? Olha, ou é diferente? Assim, tem muitos homens que sofrem muito também o abandono amoroso. Sim, eu não pergunto se sofrem muito, eu pergunto se é diferente. E assim, quando reivindicam esse sofrimento, quando leram um livro, assim, mas não são só as mulheres que sofrem assim, eu também sofro assim. Né? Eu acho que depende de pessoa para pessoa, mas eu acho que tem uma questão... Foi lançado aqui no Brasil recentemente um livro chamado A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. A tradução, o título dele são quadrinhos escritos pela Liv Stromquist, que é uma socióloga quadrinista sueca. E aí ela coloca essa teoria de que antes, por exemplo, na época da Jane Austen, era tido como motivo de orgulho alguém demonstrar seu afeto, alguém demonstrar seu amor, alguém querer se casar, querer constituir uma prole de muitos filhos, prometer e cumprir as promessas. Mas hoje em dia, isso se inverteu. Hoje em dia, quem está por cima, quem está, teoricamente, com poder, é quem não demonstra os sentimentos, né? Quem performa uma indiferença afetiva, né? E a teoria dela, para isso, é que as mulheres, ao longo do século XX, foram ocupando espaços que antes eram ocupados só pelos homens. Por exemplo, o trabalho, os bares, os lugares de socialização, né? Os homens saíam do trabalho, iam para o bar e voltavam para casa, a mulher ficava em casa, né? Isso há 200 anos. E hoje em dia isso está diferente. Há 50. Pois há 50 anos, não é? Exatamente. E isso a política, né? Vários lugares que as mulheres vêm ocupando. E hoje isso está diferente, os homens perderam a exclusividade desses espaços, e a teoria dela é que performar essa indiferença seria uma das maneiras deles voltarem a ter algum tipo de poder, né? E aí ela coloca o quanto, na verdade, isso é uma falácia, porque o sentimento amoroso, apesar de ele ser para você se apaixonar, você se coloca numa situação de vulnerabilidade, né? Amar é estar vulnerável. Quem não vive isso perde muito também, né? Porque perde uma grande potência de vida, que é o amor, né? História, narrativa. Acho que os grandes amores são grandes histórias também, né? A história da nossa vida também é contada pelos nossos amores e desamores, né? Claro. Interessante. Olha, vamos falar então de outro tipo de sofrimento,
que é o da privação da liberdade. O teu primeiro livro, tu escreveste, que já falei nele na introdução, escreveste há uns anos, não vai há muito, há 4 anos, que é o Desterros, Histórias de um Hospital de Prisão. Eu sei que este livro nasceu da tua tese de mestrado, onde tu trabalhaste perto com doentes privados de liberdade, no fundo, presidiários, não é? Falas-nos desta experiência. Foi dolorosa para ti também, enquanto observador? Sim, foi uma experiência muito marcante, né? Acho que meu trabalho lá de 8 anos me marcou muito. Eu percebi, né, ao longo do tempo, que qualquer pessoa que entra em contato com a prisão aqui no Brasil a prisão é uma instituição que é uma convergência de muitos absurdos, né? A diferença socioeconômica, um país muito injusto, o Brasil, e acho que o encarceramento em massa é resultado dessa injustiça, né? Porque o Estado acaba não proporcionando para todos os cidadãos o básico, né? E aí tem justiça e do próprio racismo, que está uma coisa ligada à outra, não é? Exatamente. Acho que a prisão tem teóricos que dizem, e artistas, né? Chico Buarque fez uma canção maravilhosa, Caravanas, que faz esse paralelo, né, da prisão com o navio negreiro, né? Porque os negros são mais encarcerados no Brasil do que os brancos, mesmo cometendo delitos semelhantes. Isso é algo que está provado. A prisão, o Brasil é um país muito racista, a prisão é uma instituição racista, o judiciário brasileiro é ainda muito racista, né? Então, lidar com tudo isso de perto é muito doloroso, sim, muito embrutecedor, né? Porque eu acho que a prisão, ela acaba embrutecendo, é uma instituição que ela ecoa esse embrutecimento. Todo mundo que tem algum contato com ela, claro que as pessoas que estão presas em muito maior grau, mas todo mundo que tem algum contato com ela também acaba sofrendo isso, né? Eu acho que escrever o livro foi uma tentativa de resistir a esse embrutecimento, tanto meu quanto das pessoas que me contaram as suas histórias, né? Acho que a narrativa ali entra como uma tentativa de salvação do que é humano, do que é curativo, terapêutico, do que é livre, do que pode ser o potencial de liberdade de cada uma daquelas pessoas que me contaram suas histórias. Olha, tu também já disse na introdução que agora és doutoranda de literatura em São Paulo e preparas um trabalho interessantíssimo, tu contaste no outro dia, um trabalho sobre 2 escritores europeus, o Karl Ove Knausgård e a Helena Ferrante. O primeiro, que é norueguês, expôs a sua vida sem freio nas suas autobiografias, e a segunda, que é italiana, e toda a gente a conhece, tentou, pelo menos, agora parece que descobriram quem é, mas tentou de todas as maneiras possíveis preservar o anonimato e a sua privacidade, no fundo. O que é que levou a este trabalho, a este confronto entre a exibição e a privacidade? O que é? Sim, acho que a primeira, a faísca inicial que me levou a estudar esses autores foi essa, né? A sensação de que eles, de alguma maneira, por mecanismos opostos, lidavam com uma mesma questão, né? Eu tenho a sensação de que em ambas, claro que o Knausgård, ele se mostra muito, mas tem algo dele que escapa. Eu acho que o excesso de exposição também é uma maneira do autor escapar, né? E a Ferrante, ela também escapa como autora, ela ficcionaliza a própria autoria, né? O Knausgård, ele realiza a ficção, torna a ficção real, tenta tornar a ficção real, e a Helena Ferrante faz o movimento oposto, né? É quase como se a ficção do Knausgård fosse centrípeta e a dela centrífuga, né? A ficção dele acontece nos interstícios do texto, né? Os detalhes são a ficção, porque é impossível que ele se lembre de tantos detalhes, como ele conta. O céu, por exemplo, ele está falando de quando ele tinha 16 anos de idade, ele fala: o céu estava azul e as nuvens. Claro que ele não se lembra disso, né? Ele Sim, o céu está sempre azul, não é mesmo? Verdade. Mas ele fala, a cor, o balde que a menina brincava era verde. Ele não lembra disso, então ele também está inventando, né? Então, é uma espécie de biografia romanceada? Não. É um romance, ele chama de romance mesmo, né? Mas é autobiográfico, ele usa a própria vida como matéria de um romance,
né? Mas eu acho que, por conta disso, acho que os dois colocam o que é ficção muito em questão, né? Eu acho que nos dois casos o autor escapa. Eu costumo dizer que os dois são como filmes queimados. Aqueles filmes antigos que hoje a gente não usa mais filme, a gente fotografa tudo com celular, mas aqueles rolos de filme, o Náusea é queimado por excesso de exposição, excesso de luz, e a Ferrante é queimada por falta de luz, né? É uma boa metáfora essa. Né? Acho que os dois, a autoria, a pessoa do autor escapa, mas acho que assim, os dois suscitam reflexões muito interessantes mesmo. E assim, a obra dos dois é longa, são longos volumes, uma série de romances que abarcam um longo período, um arco narrativo muito grande da vida. E assim, isso é curioso também hoje, né? Hoje, nesse tempo tão fragmentado nosso, de narrativas curtas, de internet, como dois autores que escrevem livros tão longos são tão lidos, como se as pessoas até quisessem isso, né? Essa demora no texto. Algo que dure, que perdure, que fale da nossa própria vida como duração. Acho que eles trazem isso também. Então, são muitas reflexões que eles podem trazer. Eu acho que tem sido muito rico estudá-los. Bem, coragem para continuares. Natália, obrigado. Foi muito bom falar contigo de novo. Bem aí quem nos vê, quem nos ouve, não se esqueça, Copo Vazio, publicado pela editora Todavia. Pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França, também na internet, caso prefira. Ou, se preferir ainda, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio. Muito bom.